Bom dia, alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júnior, professor de ciências. Pessoal, lembrando que esse vídeo vai estar disponível para vocês lá no canal Ciências com JR e eu vou enviar esse vídeo também no grupo da sala de vocês e eu vou disponibilizar esse vídeo também lá no Google Classroom para que você possa assistir quantas vezes você quiser. Lembrando, pessoal, eu vou postar também o vídeo lá do Centro de Mídias, onde você vai assistir a explicação, a aula de ciências da semana e vocês vão poder realizar a atividade a partir da explicação, o apoio do Centro de Mídia e a orientação aqui com o seu professor. Então, fique atento, lembrando que nós estamos finalizando esse bimestre, então precisamos estar atento a tudo que está acontecendo para não se prejudicar. A interação de vocês, ela vai contar presença e também vai contar com as notas para fechamento do segundo bimestre. Se você ainda não fez as atividades, não perca tempo. Vai lá, verifique qual atividade você não fez, verifique o que falta, entre em contato com o seu professor para que você possa fechar um segundo bimestre melhor do que o primeiro, tá bom? Então, pessoal, a atividade que nós vamos falar agora, ela está na página 15 no caderno do aluno. Entenda um pouco mais do trabalho de Gregor Mendel e vocês deverão realizar uma atividade que será explicada aqui. E essa atividade, ela vai estar disponível para que vocês façam a entrega lá no Google Classroom, tá bom? Então façam a leitura e vocês vão ter que responder essa questão que foi a interação lá no chat, lá na aula do Centro de Mídias, ó. Por que plantas que produzem ervilhas amarelas podem ter descendentes de cor verde? Então, verifique o que foi respondido, façam a sua pesquisa e respondam essa questão para mim, entrando em contato com os estudos de Gregor Mendel. Se você precisar, assista algum vídeo, assista vídeos referente a essa matéria para que você possa responder com mais qualidade, tá bom? E de onde vêm as suas características? Tranquilo? Então, a princípio vocês deverão responder essas duas questões e passamos para a próxima parte, que é essa daqui, ó, simulando o experimento de Mendel sobre algumas das características humanas. De onde vêm as suas características de ser humano? De onde vêm essas características que nós temos, o fenótipo e o genótipo de nós seres humanos? Tudo bem? Então vamos ver aqui o que vocês deverão responder. Na primeira questão, vocês deverão fazer um experimento para tentar simular. Eu vou explicar como que vocês podem fazer. Não precisa seguir essa orientação exatamente como está na apostila. Use a sua imaginação, use as suas pesquisas para que você possa tentar simular da forma que você conseguir. Não vamos nos prender muito ao que está escrito aqui na apostila, porque aqui seria uma atividade que eu poderia fazer junto com você na sala de aula. Para você fazer aí na sua casa fica muito mais difícil, porque você precisaria fazer essa atividade em grupo. Então é legal que você pense como que eu posso adaptar essa atividade para que eu possa representar para o professor o que está sendo pedido, tá bom? Então a primeira parte ela pede que você recorte de revistas imagens de homens e mulher para formar um casal. E que eles tenham fenótipos, ou seja, as suas características. O fenótipo é aquela característica que a gente consegue ver na pessoa, então é o que você enxerga na pessoa. O genótipo você não consegue ver, porque são características relacionadas aos seus genes, é a informação genética de cada indivíduo, tá bom? Então você poderia fazer dessa forma. Então, se você quiser seguir essa orientação do passo a passo aqui da página 15, você pode fazer nesse formato, tentar fazer, adaptando quando for possível, tá bom? E você vai preencher aqui essa tabela, que tem as características em referente ao sexo. O sexo pode ser mulher ou homem. Quando nós temos um indivíduo do sexo feminino, o seu genótipo vai vir com a sua característica X e X, e quando for um homem do sexo masculino, nós teremos o XY, que seria essas características relacionadas ao genótipo, tá bom? Então, dentro de um cruzamento desse casal, ele poderia ter um filho do sexo masculino ou poderia ter um filho do sexo feminino, então poderia ser um homem ou uma mulher. E quando se fala da cor dos olhos, poderia ser castanho ou poderia ser claro. Quais os genótipos que podem aparecer? Ele pode ser cesão, cesão, ou pode ser cesão, cezinho.
ou se for dos olhos claros, vai ser Czinho, Czinho. Lembrando que nós estamos falando de características aí genotípicas, ou estamos falando de genótipo. Não esqueçam disso e não esqueçam de assistir a aula do Centro de Mídia, onde o professor está explicando essas características. É necessário que vocês voltem lá a qualquer momento e assistam para que vocês não tenham dúvidas, façam as anotações e que você possa fazer essa atividade com mais tranquilidade, tá bom? Então, qual é o genótipo? Você monta na tabela. Genótipo, filho do sexo masculino, é um homem ou é uma mulher, e qual é a cor dos olhos e qual é, se ela é um dos olhos castanho ou dos olhos claros, se é um homem dos olhos claros, dos olhos castanho. Você vai responder essas atividades para mim na tabela e você também vai enviar isso para mim lá no Google Classroom. Não esqueçam de fazer essa atividade. Tire foto do que você fez, tire foto se você fez alguma atividade diferenciada ou adaptada. Dá para você fazer essa atividade jogando moeda, dá para você montar um dado e arremessar esse dado de possibilidades, para que você possa fazer essa atividade e postar para mim, tá bom? Aqui na questão 4, monte um dado utilizando o dado de um jogo com base. Então você pode pegar um dado que você tem aí na sua casa, montar, trocar, colocar as letrinhas em cada um dos lados do dado, arremessar esses dados e na sequência você vai coletando as informações e preenchendo a sua tabela, tá bom? Seguindo a orientação e, como eu falo, mais uma vez, não esqueça de postar essas atividades, não esqueça de postar as fotos, tire foto e mande para mim para que eu possa fazer a correção da forma que você fez. Lembrando, você vai adaptando tudo que você não conseguir fazer no formato que está aí, tá bom? Procedimentos. Nos procedimentos já começa aqui, ó, se organize em grupo. Pessoal, nós estamos vivendo um momento de isolamento social, então os grupos não acontecerão, os grupos não vão acontecer, vocês não deverão realizar essa atividade em grupo e sim de forma individual, a não ser que você tenha contato com alguém aí no WhatsApp que você queira fazer junto, mas a proposta é que você entregue, cada um vai entregar a sua atividade, ela não é uma atividade em grupo como está seguindo aí, tá bom? Cada grupo irá receber um ou mais casais, pessoal. Então você, como individual, você vai fazer apenas a situação de um casal e não de vários casais, que seria a forma como nós poderíamos fazer lá na sala de aula. Você vai receber uma tabela referente ao casal que será analisado além das folhas em branco, pessoal. Vocês vão montar todo o seu material, vocês vão preparando o seu material, você vai desenhar a sua tabela, como o exemplo que tem aí na página 15, e você vai preparar tudo, não vai receber nada, porque nós estamos aqui e é necessário que vocês preparem aí uma tabela e monte apenas de um casal, não precisa fazer de mais de um casal, tá bom? Lance o dado uma única vez e se o resultado for X, corresponderá a uma menina, uma filha. E se for Y, a um filho. Então você vai jogar o dado para cima quando a característica for o sexo e vai coletar essa informação. Vai nascer uma menina, vai nascer um menino, vai marcando lá, tá bom? Na sua tabela. Identifique as possíveis características de um possível filho do casal, tendo como base seus pais. Olha só, pessoal, é extremamente importante que você tenha como referência aí talvez a sua casa, a sua família, o seu pai, a sua mãe. Se você utilizar isso como base, vai ficar muito mais fácil. Por exemplo, eu sou filho único, no seu caso, você é filho único, você tem mais filhos, qual seria a possibilidade, como que poderia nascer um irmão seu ou uma irmã jogando esses dados? Então seria mais interessante porque seria muito mais contextualizado com esse formato. Você poderá utilizar um casal que você conhece como referência para você, poderia ser o seu tio, a sua tia, a sua irmã mais velha aí que você tenha, que esteja na fase adulta, que esteja casada e que pretende ter um filho, como poderia ser um filho para essa pessoa, tá bom? Então isso é uma questão que você pode trazer para o contexto de vida que você tem hoje. Então não esqueça, pode ser uma situação fictícia ou você pode utilizar um casal que você existe, que você conhece, que você tenha contato para que você possa perceber as características. Um casal que tem os olhos claros, alguém que tem os olhos escuros, cabelos cacheados, você vai pegar essas características fenotípicas desse casal para que você possa realizar a sua atividade. Fica muito mais fácil, tá bom? Identifique as possíveis características de um possível filho do casal, tendo como base os seus pais, no caso, que foi criado ficticiamente ou da forma fictícia, ou que você tem aí como um exemplo que vai seguir, tá bom? 6. Você terá a liberdade de escolher entre outra característica, desde que haja possibilidade para um tal.
um filho de... Então você percebe que o genótipo dele é Czão Czinho, então ele vai expressar os olhos castanhos, porque ele tem essa característica de Czão que é dominante, e alguém dos olhos claros, que é homozigoto, Czinho, por exemplo, pode ter filhos claros ou escuros. Então, nesse cruzamento, os olhos claros ou escuros, a gente pode falar, eu vou precisar voltar nesse tema com certeza em um momento de estar próximo de vocês, mas o professor lá está explicando no centro de mídia, você poderá voltar várias vezes ou assistir um vídeo sobre isso, tá bom? Você deverá ainda escrever tais informações na tabela e desenhar o filho em questão. Pessoal, então não esqueça que no resultado você terá que ter um personagem que foi criado por você, essa pessoa que vai ser o filho daquele casal, expressando essas características. Cada grupo, ao fim da aula, deve apresentar uma lista com todos os fenótipos, pessoal. Então, é isso. Vocês vão entregar uma tabela com todas as características desse filho e um desenho, uma representação, uma foto, o que você conseguir aí entregar para mim lá no Google Classroom, tá bom? E para finalizar, aqui, ó, atividade 3, sistematizando o conhecimento, eu peço que vocês elaborem em grupo, então não esqueça que vai ser individual, a atividade não será realizada em grupo, será realizada de forma individual, garantindo esse isolamento social e minimizando os riscos de contaminação pelo Covid, tá bom? Elabore uma história em quadrinhos ou desenhos que demonstrem ideias de Mendel. O pessoal pega lá na internet a ideia de Mendel, como que foi que a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, o que ele fez na primeira lei de Mendel, passo a passo. Conta um pouco da história de Mendel, quem foi ele. Vocês já pesquisaram isso para mim, eu pedi que vocês pesquisassem na semana passada. Conta um pouco da biografia dele nesse desenho, representa na forma que você achar melhor. Se você quiser representar utilizando ervilha, pode utilizar. Se você quiser, o que for mais fácil para você, se quiser fazer colagem, faz colagem, mas monta um passo a passo, uma história, pode ser no formato de história em quadrinho ou pode ser um esquema que você está montando, contando passo a passo tudo para mim, tá bom? Então, demonstra as ideias de Mendel e alguns conceitos básicos das genéticas, princípios da hereditariedade, que possam ser apresentados aos colegas da sala. Pessoal, então, se você quiser fazer isso no formato de vídeo, fica à vontade, faz no formato de vídeo. Não tem problema. Se for mais fácil para você fazer assim, faz no formato de vídeo, tá bom? Então, esse sistematizando o conhecimento, você poderá fazer no formato de vídeo, no formato de áudio, ou até mesmo se você quiser gravar, fazer uma apresentação em PowerPoint, pode fazer. Desde que você poste para mim o final da sua atividade e entrega para mim no Google Classroom, que vai ser um prazer olhar a sua atividade, corrigir a sua atividade, para que eu possa te dar uma nota com qualidade, tá bom? Qualquer dúvida eu estou disponível nos canais que foi disponibilizado para vocês, e eu fico aguardando essas dúvidas de vocês, e desde já eu agradeço e até a próxima.